Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Bom dia, meus queridos irmãos. Eu tenho certeza que essa semana será uma semana muito especial. Atendendo mais um dos internautas, mais uma das pessoas, nossos irmãos que nos seguem, nós vamos começar essa semana com um tema sobre o filho pródigo. É um tema muito importante e eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar comigo e com você durante toda essa semana. Então, não perca tempo. Já envie o link dessa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que o Senhor irá trabalhar nesses corações de uma forma incrível. Mas vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo 1. Está escrito assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Nós vamos ir passo a passo durante toda a semana, sem pressa, meditando em cada ponto desse texto e trazendo para a nossa realidade. Então eu gostaria que você prestasse muito atenção. Jesus sempre ensinou por parábolas. Uma parábola é uma história para representar uma realidade. Uma coisa que é típica de parábola, que em uma parábola não aparecem nomes, aparecem personagens, mas não aparecem nomes. E cada personagem tipificam uma categoria de pessoas ou aponta também para o Criador. Aqui no caso, o pai que é apresentado nessa parábola é o Criador, é o próprio Deus. E ele possui 2 filhos. Esses 2 filhos não está dizendo apenas de forma numérica de 2 pessoas apenas, mas nós veremos aqui nesse texto sobre 2 categorias de pessoas. E pasme, nós falaremos sobre 2 filhos pródigos. Pastor, o que é isso? Isso é uma heresia, isso é um absurdo. Não, meu querido, não é uma heresia. Infelizmente, é uma realidade. Então, eu peço a você que acompanhe durante toda a semana, para que você possa então compreender sobre esses 2 filhos pródigos. Mas vamos lá. Certo homem tinha 2 filhos, 2 categorias de pessoas. Deus, ele é aquele que nos criou, que nos formou, que estabeleceu sobre nós um governo, que nos amou de tal maneira, que fez uma obra incrível em nossas vidas, porque você não consegue obter a filiação de Deus a não ser reconhecendo Ele como seu Senhor. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você recebeu Jesus em seu coração, como, pastor, que eu recebo Jesus? Jesus já mora dentro de mim desde quando eu nasci. A Bíblia não me ensina isso. A Bíblia não nos mostra isso. Nós somos criados por Deus. Deus sempre nos cerca com a sua bondade, com a sua misericórdia. O Senhor sempre está falando conosco de uma forma ou de outra, de maneira direta ou indireta, mas Ele só passa a habitar no nosso coração quando nós nos entregamos de verdade a Ele. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 15, capítulo 16, versículo de número 15. Portanto, ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, quando você crê, a salvação é algo instantânea, automática. Ela acontece com você. Jesus, ele ensinou que ele viria através do Espírito Santo e faria em nós morada. Então, o evangelista João, o apóstolo João, ele diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você recebe Jesus como seu Senhor, a partir daquele momento você se torna filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso é fantástico, isso é incrível. Você já imaginou como que uma pessoa que possui um pai importante na sociedade, no governo, seja lá onde for, a forma como que ele se sente? Eu acredito que os filhos de reis, como ainda existem monarquias no nosso mundo mesmo hoje, não apenas no mundo antigo, são pessoas tremendamente privilegiadas, porque tudo aquilo que está ligado ao monarca está ligado a ele. As honrarias que são prestadas ao monarca são prestadas também a ele. Presta atenção, você foi constituído como filho de Deus e ele é o rei de toda a terra, e não só da terra, ele é o rei de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Talvez você está pensando assim: pastor, então quer dizer que eu posso me sentir como alguém importante? Não só apenas se sentir, você é importante. Jesus pagou um preço de sangue por você e por mim, para que isso fosse uma realidade em nossas vidas. Mas algo difícil acontece já no início desse texto. O filho mais moço, ele chega diante do pai que cuidou dele. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Nós sonhamos com os nossos filhos, nós nos matamos pelos nossos filhos. Se for preciso deixar de comer pelo filho, nós deixamos de comer. E o que Deus fez por nós? Deus não precisa do homem. Deus não depende de mim, Deus não depende de você. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você pudesse ser salvo. E agora, depois de salvo, parece que nós esquecemos das coisas. Nós perdemos a noção de juízo e valores e acabamos vivendo de uma maneira completamente contraditória. Contraditória a quê, pastor? Contraditória à nossa fé. Contraditória à obra que foi realizada dentro de nós. E eu quero te perguntar nessa hora: a sua vida é coerente com a sua fé? A sua vida é coerente com aquilo que você ouviu, com a mensagem que você recebeu? A sua vida é coerente com a filiação de Deus? Você é filho de Deus. Seus pensamentos, as suas atitudes, o seu comportamento, as suas decisões são extremamente importantes em nossa vida. As pessoas não param para pensar o peso, o impacto das decisões sobre a vida de cada um deles. E vou dizer mais: essas decisões erradas trazem dor e sofrimento, não apenas para quem decide errado, trazem dor e sofrimento para todos que estão à volta, trazem dor e sofrimento para toda uma geração. Mas nós esquecemos que fomos comprados. Quando nós fomos comprados por Cristo, quando Ele paga ali o preço de sangue, como está escrito, rasgando o escrito de dívida que era contra nós, despojando ali principados e potestades, nos transportando do reino das trevas, do governo das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor.
Nós esquecemos que nós não somos mais donos do nosso nariz. E são muitos que dizem: eu sou dono do meu nariz, eu faço da minha vida o que eu quero. Escute, se você entregou a sua vida a Jesus, você não tem mais poder sobre as suas decisões, se realmente isso for coerente com aquilo que você fez diante de Deus. Se realmente aquilo for uma verdade. Mas parece que muita gente dá amnésia. É como se um esquecimento tomasse conta. E várias justificativas, elas são colocadas. Algo deixou aquele filho mais moço completamente insatisfeito. Insatisfeito a ponto dele esquecer de todo o cuidado do pai para com ele. Insatisfeito a ponto dele esquecer do grande amor do pai para com ele. E ele chega diante do pai e diz: dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai então lhes reparte todos os haveres. Ele chega diante do pai como se ele tivesse direito. Ele está requerendo uma herança com o pai ainda vivo. Ele está dizendo: pai, eu não preciso mais do Senhor. Eu posso tocar minha vida do jeito que eu quiser. Eu não quero mais a presença do Senhor. Eu não quero mais viver com o Senhor. Eu sou independente. Lembra quando Jesus te achou? Como que você era? A vida que você tinha? A maneira como que você vivia? E Deus te tirou do lixo. Deus te tirou de uma prisão. Deus te tirou de uma situação completamente grotesca em relação a uma vida humana. E muitos de nós nem família tínhamos. E o Senhor te deu um casamento, e o Senhor te deu filhos, e o Senhor te deu um nome, e o Senhor te deu um emprego, e o Senhor te honrou, te abençoou, porque Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Eu quero dizer para vocês que o Evangelho nos torna gente. Graças a Deus pelo Evangelho. Porque se não fosse o Evangelho na minha vida, meus irmãos, eu já estaria morto faz tempo. Mas Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E Ele me alcançou. E Ele também te alcançou. Só que parece que você se esqueceu. Se esqueceu que Ele é o seu dono. E além de dono, Ele é o seu pai. Esqueceu de quando Ele começou a cuidar de você, tratar de você, tirar todas as mazelas, as feridas. E agora, você quer viver uma vida segundo a sua vontade. Lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. A tua vontade é a vontade de Deus, não é a minha nem a sua. Venha a nós o teu reino. Ele não está dizendo: venha a nós a tua democracia. Democracia é o governo do povo, é o povo que manda. Embora vivamos numa democracia que o povo não manda nada. Mas, num reino, o único que manda é o rei. Todo o restante pertence a esse rei. Quais são as suas decisões? O que você tem falado diante de Deus? E mesmo que não tenha falado nada, qual tem sido o seu comportamento diante de Deus? Você é aquele tipo de pessoa que faz as coisas sem pedir permissão para Deus? Sem se importar com a sua palavra? Você está pouco se lixando pelo que a palavra de Deus diz? Ou você é alguém que realmente tem o temor do Senhor no seu coração? E o que eu estou dizendo para vocês não é por uma questão religiosa. A religião, ela apenas nos separa de Deus. Pastor, que isso? A palavra religião significa religar. E religião me religa a Deus. Negativo. O que te religa a Deus é Jesus Cristo. Somente Jesus tem o poder de nos ligar a Deus. Não existe nenhum outro mediador. Não é a sua força, não é a sua inteligência,
não é o quanto você jejua, não é o quanto você ora, não. É o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. É isso que nos conecta novamente a Deus. O jejum, a oração, a entrega, tudo isso faz parte de uma devoção, de uma vida diante do Senhor. Mas o que te leva de volta para Deus é o sangue de Jesus. Você tem valorizado isso? Você tem amado a esse Pai ao ponto de ter no seu coração: eu não posso decidir isso porque o Pai vai ficar triste. O apóstolo Paulo escreveu: não entristeçais o Espírito de Deus. As minhas atitudes, as suas atitudes alegram ou entristecem a Deus. Foi isso que esse filho mais moço fez. Pai, me dá aquilo que me pertence, que é meu, porque eu vou viver minha vida. Talvez você está fazendo isso já há algum tempo, e eu gostaria muito que você acompanhasse no próximo vídeo, porque nós vamos ler algo que com certeza irá se encaixar como uma luva sobre a vida de muita gente. Em nome de Jesus, fique atento, pare de requerer algo que na verdade é de Deus para a sua vida. Não é propriedade sua, é benefício de Deus na sua vida, que te cercou para cumprir um propósito, unicamente um propósito. E o amor dele é eterno e soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero orar com você nessa hora, abençoar a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa hora, abençoando a vida de cada pessoa que está conectado. O Senhor sabe, meu Deus, como essas vidas se encontram, a forma como eles estão, a batalha, a luta, as crises existenciais, mas o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é aquele que não nos abandona, o Senhor é aquele que não vira as costas para nós, o Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo. Está escrito que o Senhor é socorro presente na hora da angústia. E o Senhor nos atraiu com amor eterno. E em nome de Jesus, tira do nosso coração a ingratidão, tira do nosso coração a maneira rebelde de se comportar e decidir a vida. Coloca dentro de nós o temor ao Senhor, o amor pelo Senhor. Coloca dentro de nós, meu Deus, o desejo verdadeiro de te servir, de fazer a vontade do Senhor. Que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu, em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, eu quero contar com você para curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal, ative o sininho. Não perca o vídeo de amanhã. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir.